Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Hoje é uma live diferente do que normalmente eu faço, né? Normalmente às segundas-feiras tem o Café com a Aline, sempre com convidado, mas essa semana é uma semana especial, é uma semana de maratona de lives, um esquenta, que é para preparar vocês para a Semana da Nutrição Oncológica, para que a gente possa fazer um dos melhores eventos desse país sobre nutrição oncológica, viu? Então já é para ir preparando, animando vocês, realmente esquentando aqui vocês, para que vocês tenham um melhor proveito da Semana da Nutrição Oncológica. Se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, se inscreve, não perca, porque a partir do dia 2 de agosto eu vou dar 3 aulas sobre um tema relacionado à nutrição oncológica, sobre os meus 7 anos de experiência na área da nutrição oncológica. Eu vou ensinar vocês sobre os 7 pilares do meu atendimento, do meu método que eu criei ao longo desses anos na oncologia, tá bom? E a Semana da Nutrição Oncológica, bem como essa maratona de lives, né, essa semana aí de esquenta, é destinada a profissionais nutricionistas e estudantes de nutrição que desejam ajudar os pacientes oncológicos a obterem maior qualidade de vida, se tornarem referência na área, na sua profissão e ainda alcançar sua estabilidade financeira. Eu ensino nutricionistas a ajudarem pacientes oncológicos a obterem melhores resultados e se tornarem referência na sua área. Então, muito boa noite. E hoje, para começarmos aí com chave de ouro, vamos falar de um tema que eu julgo muito importante e que normalmente os nutricionistas, eles cometem um grande erro para recuperar o estado nutricional do seu paciente. Um grande erro que os nutricionistas cometem é julgarem que a suplementação, né, por mais que seja um suplemento nutricionalmente completo, por si só é suficiente para reverter ou para prevenir a desnutrição e a perda de peso no paciente oncológico, tá? Então hoje eu vou desmistificar isso com vocês, eu vou explicar o porquê que isto é um erro e porquê que isso pode afastar vocês de ajudarem verdadeiramente esse paciente, prevenirem a desnutrição e tratar a desnutrição caso ela já esteja instalada. Inclusive, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, queria saber se alguém aqui já atende paciente oncológico, já atendeu, ou se já presenciou a seguinte situação. O paciente oncológico, ele está em uso de suplementação, mas mesmo assim continua perdendo peso. Vocês já presenciaram uma situação como essa? De não conseguirem entender, poxa vida, mas eu já suplementei, ou o nutricionista responsável já suplementou, mas mesmo assim o paciente continua perdendo peso, né? O que será que está acontecendo? Vocês já presenciaram uma situação como essa? Coloquem aqui para mim, porque vai ser importante. Olha, a Emily comentou que sim, que já presenciou. É extremamente comum, viu, gente? E aí que tá o erro, e é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Como vocês não devem mais fazer, como não errar mais para obter melhores resultados, tá? Então, enquanto vocês compartilham aqui comigo, se vocês já presenciaram essa situação, eu gostaria de dizer a importância de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema, né? Sobre como reverter o estado nutricional do paciente oncológico de maneira assertiva, né? A gente precisa acertar na nossa conduta. Na oncologia, a gente corre contra o tempo. Na oncologia, a gente corre contra o tempo para fazer com que esse paciente tenha qualidade de vida, recupere o seu estado nutricional. Isso porque não é apenas um fator que impacta no estado nutricional do paciente, mas uma série de fatores que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Para vocês terem ideia, 80% dos pacientes oncológicos apresentam algum grau de perda de peso. Então, com certeza, se você atende o paciente oncológico ou tem o desejo de atender pacientes oncológicos, você vai se deparar com um paciente perdendo peso, né? Ou um paciente que vai iniciar o tratamento e vai perder peso.
Então é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo com esse paciente. Que a gente saiba quais são as condutas mais assertivas para evitar essa perda de peso ou minimizar. Nutri, anota isso. Um dos nossos grandes objetivos como nutricionistas que atendem pacientes oncológicos é fazer com que esse paciente tenha uma perda inferior a 5% do seu peso corpóreo inicial. Perder peso, muitas vezes, o paciente vai perder, mas a gente precisa minimizar essa perda. A gente precisa fazer com que esse paciente perca o menos peso possível. A gente precisa trabalhar a manutenção de massa muscular. E se for o caso, precisamos saber quais ferramentas são indicadas, quais estratégias são indicadas para reverter uma possível perda de peso grave, uma possível desnutrição, tá? Esse é um dos nossos grandes objetivos na nutrição oncológica. Então, não tem como falarmos de nutrição oncológica, não tem como falarmos de oncologia sem falar de desnutrição e perda de peso. Todos os profissionais da equipe multidisciplinar precisam estar preparados para lidar com essa situação. E todos os profissionais da equipe multidisciplinar precisam entender a importância do nutricionista nesse processo. E o próprio nutricionista precisa estar preparado mais do que ninguém para lidar com essa situação. Por quê? Nós somos o profissional principal no combate à desnutrição do paciente oncológico. Nós somos essenciais para prevenir e tratar a desnutrição. Nós não somos profissionais secundários, nós não somos profissionais adicionais onde o paciente só deve ser encaminhado numa situação já grave. Nós devemos atuar desde o início do diagnóstico. Essa orientação não é a minha orientação, por mais óbvia que pareça. É a diretriz das maiores guidelines relacionadas à oncologia, tá? Então, não é de hoje que falamos da importância da nossa profissão no combate à desnutrição. Então, é muito importante que a gente não apenas saiba disso, mas que a gente saiba tratar. Porque o paciente, os seus familiares e toda a equipe multidisciplinar, inclusive a equipe médica, vão estar com expectativa em cima de nós, vão precisar de nós. E nós precisamos termos estratégias assertivas e seguras que realmente reverta esse quadro e previna. Porque senão, o que acontece? Tá? O que acontece se esse paciente apresenta uma perda de peso grave, se esse paciente desnutre? Vamos lá. Quais são as complicações da desnutrição no paciente oncológico? Maior risco de infecção oportunista, menor tolerância ao tratamento, maior toxicidade do tratamento antineoplásico, e isso vai impactar no oncologista, porque se o paciente apresenta toxicidades graves, se o paciente ele não consegue dar continuidade ao tratamento por conta dos efeitos colaterais, o que o oncologista vai ter que fazer? Diminuir a dose do medicamento, do protocolo quimioterápico, suspender o tratamento. Isso é muito ruim, né? Não é isso que é o esperado. Além disso, a desnutrição, ela favorece um maior tempo de internação, maior custo hospitalar, maiores complicações, piora na qualidade de vida, aumento de fadiga, aumento de dependência do paciente a outras pessoas, né? Então, piora da sensação de bem-estar e, principalmente, pior desfecho clínico. Perdemos pacientes não para o câncer, mas para a desnutrição. 5% é uma estimativa dos pacientes oncológicos morrem devido à complicação da desnutrição, tá? Então a gente precisa retardar o desenvolvimento de caquexia. Precisamos prevenir, tá bom? Mas para isso a gente precisa saber exatamente o que fazer e ter a falsa crença que o suplemento nutricionalmente completo é o suficiente
vai nos afastar desse objetivo de reverter a perda de peso ou até mesmo prevenir, tá bom? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês para que vocês possam entender melhor, né? Para que antes que a gente fale sobre estratégias, possamos entender o contexto. Nutri sempre na oncologia. Você precisa saber o que está acontecendo com o seu paciente para que a sua estratégia seja segura. E você só vai saber o que está acontecendo com o seu paciente a partir de uma boa avaliação nutricional, de uma boa anamnese. Independente da sua área de atuação, se é área hospitalar, se é ambulatorial, se é em consultório, você precisa elaborar um bom método de avaliação nutricional para ter um bom diagnóstico nutricional e entender o que está acontecendo com o seu paciente. E o entender o que está acontecendo com o seu paciente, inclusive, se faz necessário entender o comportamento das células tumorais. Se faz necessário entender o diagnóstico, tá? Ter todo este conhecimento é importante porque dessa forma você vai conseguir ter condutas nutricionais assertivas, individualizando cada conduta. Tudo bem? Então eu separei aqui para vocês 4 razões principais que levam o paciente oncológico à perda de peso e à desnutrição, tá? Preparou papel e caneta? Então prepara papel e caneta, porque essas 4 razões vão fazer a diferença na hora de você estabelecer uma linha de raciocínio, tá bom? Primeira razão, o próprio comportamento tumoral, tá? Então, as alterações metabólicas ocasionadas pela doença, tá bom? Então, o tipo do tumor influencia, a localização do tumor influencia e até mesmo estadiamento. Cânceres metastáticos têm um maior grau de catabolismo. Além disso, dependendo da região, existe uma maior prevalência de desnutrição. Por exemplo, cânceres do trato gastrointestinal, câncer de cabeça e pescoço, tá? Esses cânceres têm uma maior prevalência de desnutrição. Saber disso é importante para agirmos de maneira precoce. Então, se você se depara com um paciente, por exemplo, com câncer gástrico, com câncer de orofaringe, com câncer de intestino, você já sabe que esse paciente tem um maior risco para desnutrição. Então, que você precisa atuar de maneira precoce e possivelmente as suas estratégias vão ser outras do que um paciente, por exemplo, com câncer de próstata, tá bom? Então, isso é muito importante. Segunda razão para perda de peso no paciente oncológico, tá? Consequência do tratamento antineoplásico, os efeitos colaterais do tratamento, que impedem a ingestão alimentar, né? Então, um tratamento radioterápico, quimioterápico, que leva esse paciente a diarreia, vômitos, né? Quadros de êmese, mucosite severa, entre outros efeitos colaterais que podem impactar na ingestão alimentar. Mas, além disso, além dos efeitos colaterais ocasionados pelo tratamento antineoplásico, nós precisamos lembrar que o procedimento cirúrgico é também um tipo de tratamento antineoplásico, né? E esses pacientes que vão ser submetidos a essa cirurgia, inclusive dependendo da região desse procedimento cirúrgico, por exemplo, uma cirurgia do trato gastrointestinal, uma cirurgia de grande porte, vai influenciar também no aumento do catabolismo, né? Do catabolismo proteico, utilização da gliconeogênese, uma instabilidade, uma inflamação. E todo esse processo, inclusive, se tem um nome, né, para esse procedimento cirúrgico que se chama Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ela é extremamente comum nos pacientes oncológicos que já estão inflamados, né, que já têm uma inflamação crônica por conta da própria doença e vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico. Então, o procedimento cirúrgico, dependendo da localização, também impacta no estado nutricional. Um terceiro fator que nós precisamos prestar atenção é a idade do paciente,
Pacientes idosos têm maior prevalência de desnutrição e perda de peso. Na oncologia, não seria diferente. E o quarto fator que contribui para a perda de peso é a inflamação crônica, como eu comentei. O paciente oncológico, por conta da própria doença, já tem uma inflamação crônica instalada, tá? Tem um aumento na produção de citocinas, de moléculas pró-inflamatórias. E esse quadro inflamatório gera distúrbios neuroendócrinos, alterações neuroendócrinas que impactam, né, na alteração do metabolismo, mas pensando em alteração neuroendócrina, na fome e saciedade, levando a um quadro de anorexia secundária, tá? Então, essa inflamação é um ponto-chave que nós precisamos nos atentar na hora de revertermos um quadro de perda de peso ou desnutrição, ou até pensando em prevenção da perda de peso. É aí que tá o pulo do gato, Nutri. É aí que tá a chave que muda completamente a nossa visão do paciente. Aí que nós entendemos que só o suplemento não resolve. A nossa colega comentou que já viu essa situação. E por que possivelmente ela viu essa situação acontecer? Porque adicionaram um suplemento sem mudar a base da alimentação. Adicionaram um suplemento sem pensar talvez em suplementações para modular essa inflamação. Quando pensamos em recuperação de estado nutricional na oncologia, automaticamente temos que pensar em diminuir a inflamação desse paciente. Aos poucos, mas temos que diminuir, modular essa resposta inflamatória, diminuir a síntese dessas citocinas pró-inflamatórias, diminuir esse catabolismo proteico, tá? Então, precisamos entender esses 4 pilares que levam à perda de peso, para que dessa forma a gente consiga individualizar a nossa conduta para prescrevermos os melhores suplementos. Para um paciente, eu posso prescrever módulos, para outros, suplemento nutricionalmente completo, para outros, fazer a junção de algumas proteínas interessantes com suplementos imunomoduladores e anti-inflamatórios. Então, eu preciso entender esses 4 pilares para identificar a melhor suplementação para o meu paciente, a melhor conduta, mas sempre pensando em diminuir a inflamação. Vocês sabiam disso? É uma novidade para vocês? Vocês já tinham pensado, tido essa linha de raciocínio? Então não adianta só responda aqui para mim, tá bom? Eu vou dando continuidade, mas podem responder. Então, não adianta só suplementar. Precisa reverter a inflamação. E por que isso também é importante nós sabermos, tá? A inflamação sistêmica, então, ela vai causar uma alteração não só neuroendócrina, então, alterando ali a liberação de hormônios, né, relacionados à fome e saciedade, levando a um quadro de anorexia, mas também vai gerar uma alteração no metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio ao mesmo tempo, tá? Então, ela leva a um quadro de anorexia secundário, ao mesmo tempo que ela estimula a glicólise, gliconeogênese, lipólise e aciona a PIF, que é o fator indutor de proteólise. Tudo ao mesmo tempo, estimulando a perda de peso do paciente, tá? Então, é importante a gente entender isso, porque até mesmo hoje, né, alguns estudos demonstram benefícios no combate à desnutrição e recuperação do estado nutricional, mostrando aonde cada suplemento, cada nutriente, cada substância vai agir. Por exemplo, o ômega 3. O ômega 3, ele age diminuindo a PIF, ele age modulando o fator indutor de proteólise. Por isso que ele também, além de ser um suplemento anti-inflamatório, ele também vai ter uma ação nessa situação, contribuindo para a recuperação do estado nutricional, tá? Então, é só um exemplo para que vocês possam entender que
quando a gente entende o que está acontecendo com o nosso paciente, a gente começa também a relacionar alguns suplementos que são interessantes no caso, tá bom? Bom, então isso leva a uma alteração no tecido adiposo, isso leva a uma perda de massa muscular. Também por isso que vai muito mais além a questão da ingestão de carboidrato, percebe? Tem vários fatores envolvidos, tá? Por isso que a gente precisa ter equilíbrio nas nossas orientações, entender que cada câncer é único, que não existe uma receita de bolo, que não existe uma única estratégia nutricional, que a gente precisa individualizar cada realmente paciente que chega até nós, tá? Então, agora que eu falei tudo isso para vocês, respondam aí, gente. Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Estão com alguma dúvida? Era algo que vocês já tinham raciocinado? Que já tinham prestado atenção? Vocês costumam usar essa linha de raciocínio na conduta de vocês? Coloquem aqui para mim, tá bom? Para que eu possa ajudar vocês também mais de perto, tá? Bom, e aí pensando nisso, nós precisamos estabelecer uma linha de raciocínio, certo? Nós precisamos entender então quais são os pontos principais para reverter esse quadro de perda de massa muscular, para que a gente possa reverter, né, e recuperar esse estado nutricional do paciente oncológico. Então, o primeiro ponto, né, quando a gente tem isso em mente, é entender o diagnóstico do nosso paciente, para que a gente possa estabelecer quais são as necessidades calóricas e as necessidades proteicas dessa pessoa, tá? Legal, Márcia. Legal, olha, você já tem um interesse na oncologia, isso é um baita diferencial. Fico feliz que eu vou te ver na Semana da Nutrição Oncológica. Já vai sair da faculdade com um grande diferencial. Então, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico do nosso paciente. Qual é o tipo de câncer, o estadiamento, subtipo tumoral, qual é o tratamento antineoplásico proposto, para que daí a gente possa estabelecer as necessidades calóricas e as necessidades proteicas, tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente tem ali uma margem para trabalhar de necessidade calórica e de necessidade proteica, mas essa margem ela vai ser alterada ao longo do tratamento, dependendo da fase do tratamento desse paciente e também de acordo com o diagnóstico dele, tá bom? Nem todo paciente, por exemplo, vai precisar de uma dieta hipercalórica, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Mas não é porque determinado tipo de câncer não tem a indicação, ou aquele paciente não tem indicação de uma dieta hipercalórica, que ele não tem risco de perda de massa muscular. E aí a gente precisa se atentar a outras estratégias nutricionais que não simplesmente aumentar a caloria da dieta, tá? Por isso que é muito importante essa individualização. Um outro ponto que é a base, além de calcular as necessidades nutricionais do paciente, é montar um plano alimentar que tenha como uma característica uma dieta anti-inflamatória. Por isso que é muito importante qualidade da alimentação para o paciente, tá? É claro que cada caso é um caso, a gente vai individualizar, vamos trabalhar com metas, vamos trabalhar com flexibilização, vamos trabalhar com processo de reeducação alimentar, mas se a gente visa recuperar o estado nutricional, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está prescrevendo, porque o que a gente prescreve vai impactar nesta inflamação, diminuindo ou aumentando. E aí, um ponto importante, qualidade não só das refeições, mas dos módulos calóricos e proteicos que utilizamos para aumentar a caloria e proteína das preparações, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu já vi muito nutricionista fazendo isso, tá bom? Colocar módulos, alimentos, né? Como módulos calóricos e proteicos extremamente inflamatórios, como leite condensado, margarina, entre outros. Não são os melhores módulos. E existem módulos baratos, mais saudáveis e menos inflamatórios. Não adianta eu
aumentar a caloria e proteína do meu paciente, aumentando a inflamação. Por isso que é importante o que eu falei no início, a gente entender que para reverter o estado nutricional, o paciente está extremamente inflamado, essa inflamação gera toda aquela alteração metabólica e se eu não corrigir isso, ele não vai ganhar peso, não vai ganhar massa muscular, que é o mais importante, tá bom? Então, cuidado com os tipos de módulo que vocês prescrevem. Precisa ser um módulo calórico ou proteico com uma boa densidade nutricional. Vou dar uns exemplos. Azeitona, abacate, azeite extra virgem, coco, as oleaginosas, né? Então, por exemplo, pensando em um módulo proteico, utilizar whey protein ou proteína em pó, que pode ser vegetal também, queijo, podemos estar utilizando as próprias oleaginosas, pasta, por exemplo, de castanha de caju, pasta de amendoim, que é mais barato que a pasta de castanha de caju. Podemos estar utilizando também, adicionando nas diferentes preparações, frango, atum, as leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha, fazendo patês, incrementando patês, né? Enfim, existe uma variedade de módulos, eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas que com certeza tem uma densidade nutricional muito melhor do que os primeiros que eu citei, tá? Então isso é muito importante. Um outro ponto, aí sim, a suplementação. E pensando em dois tipos de suplementação, tá? Suplementação anti-inflamatória, pensando em substâncias anti-inflamatórias, tá? Como, por exemplo, ômega 3, que eu comentei. E os suplementos nutricionalmente completos. Perceba que antes de chegar no suplemento nutricionalmente completo, eu falei de 3 coisas, tá? Então, 3 condutas antes de chegar no suplemento nutricionalmente completo. Falei de calcular a necessidade calórica e proteica de acordo com o diagnóstico, base da alimentação anti-inflamatória, modular o processo inflamatório do paciente a partir da alimentação, tomar cuidado com os módulos, colocando módulos que não sejam inflamatórios, com uma boa densidade nutricional, verificar a necessidade de suplementação anti-inflamatória e aí sim entrar com o suplemento nutricionalmente completo, tá? Para melhor resultado. E, além disso, estimular o paciente à prática de exercício físico. A importância da equipe multidisciplinar aí. Não somos nós, obviamente, que vamos prescrever um exercício físico, mas é muito importante a gente entender que o profissional, o educador físico e o fisioterapeuta é essencial nesse processo e indicar, encaminhar, tá? O trabalho em conjunto, tá bom? Porque se faz necessário esse estímulo, tá? Então, esses são os 4 pilares também, pensando na recuperação desse estado nutricional, tá, gente? O Klaus perguntou se vai ficar gravado. Não vai, tá bom? Não vai. Isso é importante eu falar com vocês. Gente, essa semana eu tô fazendo a maratona de lives, que é um esquenta para a Semana da Nutrição Oncológica, e é um compromisso meu com vocês e vocês comigo. Então, as lives sempre vão ser às 18 horas, exceto na quinta, que vai ser às 19, tá? E eu espero vocês sempre aqui durante a live, porque ela não vai ficar gravada, então é um compromisso nosso, tá bom? Então, tá, se vocês tiverem pergunta, tá, sobre o tema, pode mandar que eu vou responder então no final da live. E tem uma outra informação muito importante, tá? Que daí, eu até compartilhei esses dias com vocês, eu quero explicar melhor hoje. Por que é importante também nós entendermos esse processo de inflamação no paciente? Não só para condutas, mas até mesmo para a gente saber o que esperar do paciente em cada consulta, em cada avaliação, tá? Por que eu tô falando isso? É comum também o profissional nutricionista, é claro, nós ficamos ansiosos, ter uma estratégia nutricional e na próxima avaliação ficar ansioso esperando um resultado. E aí, às vezes, esse paciente não ganha peso.
Às vezes esse paciente até perde um pouquinho de peso, um peso mais discreto, mas tem essa perda de peso. E aí gera aquela dúvida, meu Deus, fiz tudo errado, não adiantou de nada. Quem aqui já passou por isso? Não sei o que eu tô fazendo, eu segui o passo a passo da Aline, mas mesmo assim não adiantou. Gente, então algo para vocês entenderem, tá? Que é muito importante para que vocês possam avaliar também corretamente entre as consultas. Reverter desnutrição, reverter perda de peso, não é fácil. Vocês viram as quatro razões principais que levam o paciente a perder peso. Não é uma, não é duas, são 4 principais. Existem outros fatores que podem impactar. É muita coisa acontecendo. O paciente está extremamente inflamado, uma inflamação crônica, ou seja, que está lá há muito tempo, tá? Então, reverter, modular todo esse processo não é tão simples, não é do dia para a noite. Então, existe uma janela, tá, para isso acontecer. Normalmente, nós vemos resultados significativos de ganho de massa muscular entre 9 e 12 semanas, tá? Neste período, até chegar nessas 9 semanas, mais ou menos, nós precisamos primeiramente estabilizar esse peso. E antes desse peso se tornar estável, ainda assim, nas primeiras semanas, 2, 3 semanas, o paciente pode ter uma perda ainda discreta de peso, menos que a perda de peso anterior, mas ainda assim algo não significativo, mas ainda assim uma perda. Então tá tudo sob controle, tá? Então calma. Então é normal que isso ainda aconteça, tá? Contudo, esse peso ele precisa se tornar estável e aí dentro dessa janela ele precisa começar a apresentar uma melhora. Só que como saber se realmente está tudo sob o controle, né? Se o paciente não está ganhando massa muscular. Avaliando outros sinais e sintomas. Então, avaliando função muscular. Como que está a força desse paciente? Né? Esse paciente está se sentindo fraco ainda, cansado, fadigado, né? Ele já melhorou, por exemplo, ele já está conseguindo fazer uma caminhada, ele está conseguindo ficar mais tempo em pé, está conseguindo tomar banho sozinho, levantar da cama sozinho. Então existem ali perguntas, ferramentas de rastreamento de sarcopenia, de função muscular que nós podemos aplicar no nosso paciente para avaliar se essa função muscular tem melhorado ao longo do nosso acompanhamento, até que daí esse paciente comece a apresentar um aumento no percentual de massa muscular, tá bom? Então lembrem dessa janela de 9 a 12 semanas. Neste período, primeiro estabilizamos, melhoramos sinais e sintomas, melhoramos ali função muscular e aí esse paciente então começa a ganhar peso e principalmente massa muscular, tá bom? Então não fiquem desesperados, observem esses sinais para que vocês possam entender se vocês estão indo também no caminho certo ou se as estratégias precisam ser alteradas, tá bom? Tá bom, Nutri? E aí, boa noite, Renata, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida acerca do tema? Ou tá tudo sob controle? Estão anotando tudo? Gente, é muito complicado, né? Gera muita ansiedade, gera muita insegurança. Não é fácil ver o paciente oncológico ali desnutrindo, perdendo peso. Por isso que é importante que nós saibamos como avaliar esse paciente. É muito importante que nós saibamos o que está acontecendo com esse paciente, porque só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro, tá? É normal, eu sempre falo isso aqui, é normal, principalmente nos primeiros atendimentos, quem está iniciando aí na oncologia, é normal ter medo, né, do novo. Poxa, e agora? Mas o medo ele não pode te paralisar. E você não pode ter medo por falta de conhecimento. Você pode ter um certo medo por falta de experiência. Experiência você só vai ter atendendo, né? Agora, conhecimento você precisa ter.
você precisa saber avaliar, você precisa saber formar uma linha de raciocínio, né? Então é muito importante que vocês busquem se capacitar para isso, tá bom, gente? Então por isso que eu estou aqui, por isso que estamos nessa maratona de lives e por isso que vai ter a Semana da Nutrição Oncológica. Então essa maratona de lives é justamente para preparar vocês para o melhor evento de nutrição oncológica desse Brasil, minha gente, para a melhor semana de aulas de nutrição oncológica desse Brasil, tá? Quero saber aqui quem se inscreveu para a Semana da Nutrição Oncológica. No início da live, acho que foi a Márcia que comentou que estava inscrita. Eu quero saber quem que vai estar comigo na Semana da Nutrição Oncológica. Coloca aqui para mim. Gente, lembrando que amanhã eu vou estar aqui às 18 horas também, tá? Na próxima live, não esqueçam de botar na agenda de vocês. A Neidinha comentou, aê, Neidinha, a Débora. Show de bola. Gente, eu tô com um retardo aqui. A Renata, agora sim as mensagens de você tá chegando, de vocês estão chegando. Eu tô com um retardo aqui na internet. Aí a mensagem de vocês demora pra chegar. Legal, legal, fico feliz, hein? A Márcia. Show de bola, gente. Eu preparei as aulas com muito carinho para quem chegou agora para entender melhor. No dia 2, tá? Vai ao ar a primeira aula da Semana da Nutrição Oncológica, aonde eu vou ensinar na Semana da Nutrição Oncológica os 7 pilares do atendimento ao paciente oncológico. 7 pilares que eu criei, né, a partir do meu método, a partir da minha experiência de 7 anos na área da nutrição oncológica. Então eu vou compartilhar com vocês na Semana da Nutrição Oncológica a minha experiência dentro da área, esses 7 anos de atendimento, a minha história dentro da nutrição oncológica e o meu método que eu elaborei, né, que eu desenvolvi ao longo desses anos de atendimento, tá? Então, preparei tudo com muito carinho, eu tenho certeza que vai ajudar muito, 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 muito vocês. E as lives que estão acontecendo essa semana é para prepararem vocês para o que há de vir. Então, a Neidinha comentou que adorou a live. Se você gostou da live, você vai amar a Semana da Nutrição Oncológica. Então, quem não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio, é só clicar no link. Clica lá na Semana da Nutrição Oncológica para você estar participando, que ainda dá tempo, tá? Gente, hoje a live foi sobre por que só suplementar o paciente oncológico não contribui para a recuperação do seu estado nutricional. Na live de hoje eu falei sobre os 4 pilares principais que levam o paciente oncológico à perda de peso e à desnutrição. Falei sobre o que a inflamação sistêmica gera no paciente e a importância de nós revertermos essa inflamação. Falei dos 4 tópicos principais para a gente reverter essa desnutrição e esse estado nutricional. E falei da janela, né, de oportunidade que nós temos para reverter, né, de 9 a 12 semanas e o que esperar, quais sinais observar, tá? Então a live de hoje foi sobre isso, fico feliz que vocês tenham gostado, vocês estão colocando aqui. E amanhã tem mais uma live às 18 horas, eu espero vocês aqui no meu Instagram, para que a gente possa estar abordando sobre como ter condutas seguras na oncologia, como elaborar estratégias nutricionais seguras na oncologia. Se eu não me engano, esse é o tema de amanhã. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui novamente nos stories, mas vai ser às 18 horas, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa live, tira um print, me marca aqui, nutricionista Aline Barreiros, divulguem, chamem os colegas de vocês, estudantes de nutrição, nutricionistas, tenho certeza que você conhece nutricionistas, né, estudantes, compartilhem com eles, chamem para a live, porque se ajudou vocês, eu tenho certeza que vai ajudá-los também, tá bom? Então, gente, era isso, que bom que vocês gostaram,
Então até amanhã, um grande beijo e ponham para despertar às 18 horas. Um beijão!